Vai abrindo a tua Bíblia aí comigo em Salmo 119, nós vamos ler ele todo. Oh, glórias. Salmo 119, 27, nós vamos ler apenas o 27. Porém, para trazer essa palavra, eu li umas 3 vezes inteira, para ver, Senhor, é só isso mesmo? É só isso? Salmo 119, 27. Salmo 119, 27, amém? Podemos? Diz assim a palavra do Senhor: ajuda-me a entender e seguir as suas instruções para a minha vida. Assim poderei descobrir as suas grandes obras e meditarei nela. Vamos ler novamente? Ajuda-me a entender e seguir as suas instruções para a minha vida. Assim poderei descobrir as suas grandes obras e meditarei nela. Paizinho, em nome de Jesus, fala conosco. Nos ensina a compreender tudo aquilo que o Senhor tem sobre as nossas vidas, sobre a vida de cada um dos teus que aqui estão, Pai. Ah, Senhor, queremos diminuir e o Senhor crescer sobre as nossas vidas. Que a tua vontade, esta seja soberana. Que a tua vontade, esta seja libertadora. Que a tua vontade, esta seja única sobre as nossas vidas, Pai. Queremos ser guiados por ti, ouvir a tua voz e dizer amém, em nome de Jesus. Amém. Glorifica ao Senhor, aleluias. Não pode falar nada para o Éder, que ele já logo fala na frente. Já logo falou. Então foi uma briga. Quando ouvimos a leitura deste único versículo, na hora eu falei para ela: eu vou trazer essa palavra. Você quer trazer? Não, eu vou trazer essa palavra. E me preparei, agarrei essa palavra. E aí, não sei, uns 2 dias depois, o Éder perguntou assim: você já está se preparando? Porque domingo é você. Eu falei: claro. Foi ministrado no link. Aí ele falou: não, eu vou trazer essa palavra. Já era, já coloquei, já preparei, já coloquei ali. Então essa palavra veio do link de terça-feira agora. Uma jovem, ele falou assim, né, jovem, eu achei que ele falou uma jovem. Ela tem 22 anos, jovem, completamente jovem, não é? Estava lá o Rafael. Uma jovem mostrando como ela tem aprendido a confiar em Deus e como ela tem confiado nos propósitos dele para a vida dela. Então quem estava lá pôde ver essa fé dela sendo fortalecida. Ela está aprendendo a buscar o Senhor neste momento. O avô dela foi pastor há muito tempo, quando ela era talvez criança. Com tudo aquilo que o avô passou, o pai se afastou, não mais ia à igreja. Então ela e a irmã cresceu sem conhecer ao Senhor. E o pai voltou ali para a célula junto conosco. E ela junto, e foi a primeira vez que ela compartilhou a palavra, e foi extraordinário. Olha só, o Salmo 119 é o mais longo da Bíblia, porque tem 176 versículos. Oh, glórias! Mas o que você talvez não saiba, que desses 176 versículos, 22 sessões, ele tem 22 sessões, com 8 versículos cada uma. Quem é de português aí, quem é professor de português, sabe que isso é literário, é literatura. Então são 22 sessões com 8 versículos. Nós temos 22 letras do alfabeto hebraico, e cada sessão começa com uma dessas 22 letras do alfabeto hebraico. Então, qual é o único tema? Se você ler os 176 versículos, há um único tema a ser tratado nesses 176 versículos, que é a importância da palavra de Deus. Qual a importância que ela tem? Se eu pedisse para cada um aqui, se eu pedisse para levantar umas 10 pessoas e cada um escolhesse um destes versículos e aleatoriamente nós lêssemos esses 10 versículos, vocês iriam ver o quanto ele sozinho e único corresponde a algo dentro da palavra de Deus.
Você não precisa ler o 176 para compreender aquilo que o Senhor tem. Cada um deles que você lê, você vai ver a importância da palavra de Deus para as nossas vidas. Isso mostra que nós precisamos, que tudo que nós precisamos está dentro da palavra de Deus, daquilo que a palavra de Deus tem para nós. Então, esse Salmo 119, ele mostra que a palavra de Deus, ela é o ABC espiritual de nossas vidas. Por isso que o salmista diz em uma das passagens lá assim, dirige-me pelos caminhos dos teus mandamentos, pois nele eu encontro satisfação. O que nós precisamos é ter satisfação. Onde? Na palavra de Deus. Porque se às vezes a gente parar para olhar a nossa vida, sempre vai faltar alguma coisa. Tem sempre algo faltando. Mas se nós olharmos para a nossa vida espiritual, e se nós estivermos firmados em Deus, se estivermos firmados em Cristo, naquilo que Ele fez, isso tem que ser satisfatório sobre as nossas vidas. Tem que ser a única e exclusiva satisfação em nossas vidas. Então a palavra de Deus, ela tem que ser suficiente para nós. E isso tem que nos bastar. Porque quando nós somos dirigidos pela palavra de Deus, jamais seremos confundidos. Estaremos seguros e amparados diante de Deus. Então eu te convido a fazer a leitura novamente desse salmo. Porque quem já leu, a Bíblia inteira, já passou pelo Salmo 19, ou quem busca de forma aleatória ali a palavra do Senhor, leiam o Salmo 119. Como ele é instrução para as nossas vidas, como ele é ensinamento para as nossas vidas, como ele é aquilo que é satisfação para as nossas vidas. Quando nós lemos os salmos, e os salmos eles são divididos, e cada salmo tem algo, e em alguns momentos desses salmos, o salmista ele fala da dor, ele fala de quanto ele precisa do Senhor. Um pouquinho antes, se você ler o 25, ele vai falar assim, eu estou no pó, o meu rosto, a minha cara, ela está diante do pó, mas eu me satisfaço na tua palavra. Eu estou diante da dor, mas eu me satisfaço na tua palavra. Em vários momentos desse salmo ele fala assim, os inimigos estão se levantando contra mim, mas eu me satisfaço na tua palavra. As pessoas vêm, elas se reúnem para falar contra mim, mas eu me satisfaço na tua palavra. Em toda ela, em todo o salmo, em toda situação que ele apresenta diante do Senhor, ele fala, porém, eu me satisfaço na tua palavra. E é isso que nós precisamos buscar para as nossas vidas. A nossa satisfação tem que estar na palavra. A nossa satisfação tem que estar no Senhor, naquilo que Ele tem nos ensinado. Porque se nós formos analisar a nossa vida, e ontem eu conheci uma querida ontem, não posso falar ainda dela, mas um dia ela vai deixar. Mas eu conheci uma querida ontem, e aí ela falando assim, mas a minha mãe fez isso, mas o meu fez isso, mas não sei quem fez isso. E eu falei para ela, não interessa quem fez nada. O importante é onde você está firmado. O importante é onde a tua vida está firmada. Sabe por quê? Porque a nossa vida, diariamente nós vamos ter perseguições, diariamente nós vamos ter problemas, diariamente vai haver falta de alguma coisa, mas a nossa satisfação tem que estar na palavra do Senhor. Porque se eu me firmo, e se meu rosto ao invés de estar no pó, que é olhando e dizendo, Senhor, eu me satisfaço em Ti, eu fico olhando para os problemas, para as situações, eu não vivo o que a palavra tem. Eu não vivo aquilo que a palavra tem sobre a minha vida. Então nós precisamos buscar essa palavra como satisfação. Leia o Salmo 119, coloca isso aí como leitura para a tua vida. Então como é que a palavra de Deus pode nos ajudar a conhecer e obedecer a vontade dEle? Como a palavra pode nos fazer viver a verdade que nos liberta?
como me tornar segura nas promessas dele, como acreditar que eu posso viver estas promessas. E o salmista ensina em todos esses versículos, no 176, como viver tudo isso. E o salmista, ele está nos ensinando como é que nós podemos viver estas promessas, como ver se cumprir claramente aquilo que o Senhor disse para nós. Quem é que já ouviu promessa do Senhor aí? Quem é que Deus já falou o que tem sobre a tua vida e ainda você não está vivendo? Ou você ainda está iniciando aquilo que o Senhor tem? O salmista está ensinando como se manter de pé diante da palavra do Senhor. Olha isso, durante todo o salmo eu fiz um resuminho. Como eu falei, eu li 2 vezes, fui marcando algumas coisas ali. E o resumo de todo o salmo, nos 176 versículos, olha o que ele fala, ó: devemos guardar os seus estatutos, devemos meditar na tua palavra, meditar nos teus preceitos, fazendo entender os teus ensinos. Depois ele fala assim, ó: me dá entendimento, inclina o meu coração para os teus estatutos, me ensina a palavra da verdade, me ensina a obedecer a tua palavra, dá-me inteligência da tua palavra, dá-me entendimento da tua palavra, me ensina os teus decretos, sustenta-me com os teus decretos. Os inimigos me perseguem, mas eu continuo meditando na tua palavra. Esse aqui foi um resumo de todo o ensinamento de como viver as palavras, de como viver essas promessas, de como viver aquilo que Deus tem. Em todo o tempo Ele está dizendo que nós precisamos meditar e conhecer a palavra. Em tudo Ele pede para o Criador de todas as coisas, o meu Criador, o teu Criador, o Criador de tudo aquilo que os nossos olhos veem, Ele pede para nós aprendermos a entender o que a palavra tem, a entender as promessas do Senhor sobre as nossas vidas. Então nós precisamos, tudo aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. E eu nem falei o tema, né? E o tema é, ó, aprendendo a confiar no caminho. Durante o caminho, não é antes, não é depois, mas é no caminho. Nós só precisamos nos certificar de que estamos no caminho, de que estamos buscando a vontade dEle, de que estamos buscando o conhecimento da palavra dEle. Nós só precisamos nos certificar disso, porque no caminho, durante esse caminho, no processo, durante a luta, é assim que nós vamos amadurecendo e conhecendo e sabendo aquilo que o Senhor tem. Nós precisamos entender que é no caminho. Não é quando eu estou em casa esperando, Senhor, um dia vai chegar essa promessa, um dia eu vou viver essa promessa, um dia eu vou ouvir as suas promessas, um dia os meus olhos vão captar, eu vou enxergar isso. É no caminho, ainda que eu não esteja vendo, ainda que a figueira não floresça, eu confio e acredito nas tuas promessas. Eu confio e acredito. É durante o caminho que a gente precisa entender. Você só precisa se certificar de que você está no caminho certo, que é a busca daquilo que Ele tem. Eu só estou aqui porque eu ouvi alguém falar assim, ó: existe um caminho, entra no caminho. Você acha que é fácil entrar no caminho? Não é. Se cada um de nós analisarmos a nossa vida, não é. Às vezes você largar as coisas de Deus para tomar aquilo que é de Deus, não é fácil. Abrir mão de certas coisas para viver um novo, ainda mais eu tenho uma dificuldade com o novo. É aquela dificuldade que você fala, Senhor, me ajuda, me fortalece. Mas eu entro no caminho. Eu tenho essa coragem, por mais que seja difícil, eu vou entrar no caminho. E entrei no caminho. Aí lembra, eu já falei isso várias vezes para vocês, como é difícil você começar algo e você fala assim, Senhor, nós estamos começando a igreja. Esses dias, hoje eu passei na frente da igreja, o Éder sempre fala assim, uma igreja aqui na Rua de Baixo. Eu congreguei com esse pastor dessa igreja. Nós éramos jovens juntos. Nós passeávamos, fazíamos as coisas, ia para a igreja juntos. Então, hoje, quando eu passei, eu fiquei muito tempo esperando os carros passarem. Eu olhei a igreja dele. Eu nunca, toda vez que ele passava, ele falava. Mas quando ele falava, eu ia olhar, já tinha passado à frente da igreja.
Mas hoje eu parei em frente a ela. E eu fiquei olhando a igreja, vendo o tamanho dela, vi a quantidade de pessoas que estavam ali. Eu não sei quanto tempo esse pastor tem de igreja ali. Mas não é fácil você começar algo. E nós ainda fizemos a loucura de já começar com uma igreja grande. Eu falava assim: Éder, vamos para uma garagem. Vamos começar como todo mundo começa, por uma garagem. Vai ser tão mais fácil começar por uma garagem. Mas o Senhor, Ele tem que nos guiar. E o dia que a pessoa falou para a Mari assim: ó, eu encontrei a sua igreja. Pessoa que nem era daqui. Eu encontrei a sua igreja. O dia que nós entramos aqui, não teve jeito. Na hora que nós olhamos e falamos: é este o lugar. É esse o lugar. No mesmo dia que nós entramos, nós deveríamos só entrar, dar uma olhadinha e falar assim: nós vamos pensar, a gente pode te responder daqui uma semana? A gente te responde daqui uma semana? Não, instantaneamente olhamos: é esse o lugar. É esse o lugar. No mesmo dia, fechou e falou: pode tirar a placa que é nós. Quando Deus fala algo para as nossas vidas, o que nós precisamos entender? Ou eu confio, ou eu não confio. Algo que essa jovem falou, eu creio que todos que estavam lá, talvez ficou ali exatamente preso quando ela falou essa parte. Ela falou assim, eu vou ler exatamente como ela falou. Quando Deus te fala algo e te promete algo, nunca faça um plano B. Porque se Deus te prometeu e você faz um plano B, você está dizendo para o Senhor assim: eu não confio em ti. Eu não confio na tua palavra. Mas se Deus falou, Ele é fiel e justo para cumprir. Você tem que entrar no caminho e falar: Senhor, eu confio. E uma jovem dizendo para nós ali, a gente engolindo seco: se Deus falou, eu não fiz um plano B. Porque se Ele disse, Ele é fiel e justo para ir até o fim. Nós precisamos entender quem é o nosso Deus. Nós precisamos confiar de verdade quem é o nosso Deus, para nós vivermos a promessa dele, porque a gente precisa conhecê-lo, porque a Bíblia fala: sigamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Conforme eu conheço a sua palavra, eu preciso confiar no teu caminho. Se ele me colocou no caminho, eu preciso confiar no teu caminho, e não ficar fazendo plano B, C, D, porque Senhor, se não der certo esse, eu vou para o B. Se não der certo esse, eu vou para o C. Se não der certo esse, queridos, em novembro nós vamos ter o nosso encontro ali em igreja. Não vamos fazer o plano B. Não tem plano B. Não tem outro espaço. Não tem, porque foi declarado e nós assim confiamos. Não vamos buscar plano B. Naquele lugar eu vou pescar. Naquele lugar, a Valentina pela primeira vez vai pescar. Porque ela ficou ouvindo o povo aí falar de pescar. E ela falou: mãe, como é que é pescar? Eu quero pescar. Desde aquele dia eu estou pedindo para ele: deixa eu levar a Vale. Um ano. Eu não fiz plano B. Eu não levei no pesqueiro. Eu não paguei para ir lá. Eu não coloquei os peixinhos de plástico para boiar lá na piscina. Eu não fiz plano B. Eu estou aguardando um ano. E eu vou entrar naquela terra. E eu vou pescar. A Valentina vai pescar. E quem for comigo vai pescar junto. Não tem plano B com o Senhor. Nós vamos abençoar aquela terra. Porque onde a arca entra, não tem como permanecer da mesma forma. Onde a vontade do Senhor entra, não tem como permanecer da mesma forma. E nós precisamos entender isso. Então, tanto o salmista como nós lá no link, nós precisamos aprender a lidar com as tempestades através da fé. Porque as tempestades fazem parte do processo e do caminho. As lutas fazem parte do processo e do caminho.
Olha para a tua vida, analisa uma luta, uma batalha que você vivenciou e olhe para você quem você é hoje e olhe antes dessa batalha, antes dessa luta. Dá uma olhada quem você é e quem você se tornou, porque o Senhor já deixou tudo lá, tudo registrado, tudo escrito, que a luta ela está aí, mas que nós vamos vencer porque Ele venceu antes, porque Ele venceu primeiro. Então nós precisamos entender isso. Cada batalha, ela tem um processo, ela faz parte de um processo. Cada batalha, ela tem um propósito. Analisa a batalha que você está passando aí. Qual o propósito dela na tua vida? Você já parou para pensar? Já começou a notar? Com essa luta eu estou aprendendo isso. Estou aprendendo isso. Estou aprendendo isso. Estou aprendendo a não fazer mais isso. Cada batalha, ela tem um propósito. Hoje eu estava vendo um Instagram de um pastor, o nome dele é Gessé. Ele é lá do Guarujá. E ele é psicólogo. E eu sempre olhava ali, olhando o Instagram dele, sempre uma palavra. E nós estamos finalizando o Setembro Amarelo. E eu ali olhando, ele sempre trazendo uma palavra, sempre trazendo um renovo. Hoje, no dia de hoje, ele está enterrando o filhinho dele. O filhinho dele, uns 3, 4 anos, foi atropelado e não resistiu. Esse psicólogo, esse pastor, no dia de hoje, ele está enterrando o filho dele. E aí você olha e você fala assim, meu Deus, né? Aquilo que ele estava ensinando as pessoas, aquilo que ele estava instruindo as pessoas, no dia de hoje, ele está vivendo a maior dor, mas firmado no Senhor. Porque as lutas elas vão vir, mas o que tem nos deixado de pé é a palavra. Quem tem nos sustentado é a palavra. Quem tem nos alimentado é a palavra. Não tem outra coisa. É a palavra que nos sustenta. E nós precisamos entender isso. Até teve eu olhando lá o Instagram dele, teve uma passagem que ele coloca um vídeo da Shakira. Sabem quem é a Shakira? Sabe, né? E a Shakira falando assim, ó, na minha vida eu já passei por tudo. Eu já tive excesso, abastança, já tive muito, já tive nada, já passei fome, já passei todo tipo de escassez, todo tipo de problema. Já fui feliz no casamento, já fui traída. Aí ela falou assim, sabe o que eu aprendi com toda essa situação? Que a batalha, ela sempre vai existir. E eu falei, puxa, é isso. A batalha, ela sempre vai existir. As lutas, elas sempre vão existir. Mas o que nós vamos fazer com ela é o que mostra se mudamos ou não no Senhor, se entendemos ou não quem é o Deus da nossa vida, quem é o supridor da nossa vida, quem é o sustentador da nossa vida. Então a gente precisa entender isso. As batalhas elas virão, mas toda batalha e toda luta tem um propósito sobre as nossas vidas e nós precisamos entender. Nós precisamos aprender a lidar com as tempestades da vida. O que Deus quer nos ensinar é o que a gente tem que perguntar a cada batalha, a cada luta. O que é que o Senhor quer me ensinar com isso? Como é que eu devo escolher o caminho certo? Que caminho eu devo tomar diante dessa batalha, diante dessa luta? Eu retrocedo, eu avanço, eu me calo, eu falo. Em tudo nós temos que buscar o Senhor, porque nós precisamos entregar as nossas vidas nas mãos de Deus. E entregar as nossas vidas faz parte do caminho. E aí essa frase, aquela jovem falou, sua nova vida custará a sua antiga vida. E ela perguntou para nós, vocês estão dispostos a isso? A nova vida que vocês viverão vai custar abrir mão da velha vida. Vai custar abrir mão e deixar para trás tudo aquilo que te aprisionava e te fazia mal. Estão prontos para isso?
para abrir mão daquilo que é passado, daquilo que nos feriu, daquilo que nos deixou ali encolhido. Você já viu o bebê? Quando o bebê nasce, porque ele fica lá no ventre da mãe, né? Você olha um bebê, você fala, como é que isso coube? Como é que entrou ali e ficou? Aí esses dias colocaram um bebezinho que ainda achava estar no útero, e ele todo encolhidinho. Às vezes vem lutas e nós nos encolhemos, mas o Senhor, Ele confia em nós. Ele sabe quem nós somos, porque Ele disse assim, ó, farei vocês a minha imagem e semelhança, a imagem e semelhança da Trindade. Então isso tem que fazer com que nós, ó, faz aí, dá um jeitinho aí, dá uma esticadinha aí. A gente tem que estar sempre pronto, sempre pronto, porque ainda não terminou a história. A história ainda não finalizou. A nossa história, ela ainda não terminou, ela ainda não finalizou. Nós precisamos entender isso. Para eu viver o novo, eu tenho que abrir mão do velho. Aquilo que eu fazia antes, eu não posso permanecer fazendo agora. Então, para viver bem a nossa vida, é necessário aprender a ouvir e ver os sinais de Deus. Precisamos aprender a só agir, a só escolher, a só mudar, a só sentir, através da paz que excede todo entendimento, através daquilo que Ele vai colocar sobre a minha e a tua vida. E nós precisamos entender isso. A gente precisa sentir a paz que excede todo entendimento. É necessário, queridos, é necessário sentir a paz que excede todo entendimento. É necessário a gente olhar a situação que vivemos, olhar onde estamos, olhar o local que você trabalha, olhar todas as coisas e sentir a paz que excede todo entendimento. É preciso, a gente precisa sentir isso. A gente precisa confiar nele, a gente precisa ouvir a palavra e falar, gente, essa palavra tem que me sustentar, essa palavra tem que me guiar, essa palavra tem que me levantar. A gente precisa disso, porque não há segredos a não ser cumprir aquilo que a palavra está nos dizendo. É a palavra que nos resgata, é ela que nos sustenta, e a gente precisa entender isso. A gente precisa de verdade ouvir, ler, a gente precisa de verdade ir lá marcar e falar, isso aqui faz parte da minha vida, esse aqui, ó, essa palavra eu estou plantando na minha vida, e a partir de hoje eu vou declará-la todos os dias da minha vida, até que o Senhor venha, até que Ele faça cumprir. Nós precisamos disso. Nós precisamos sentir a paz que excede todo entendimento todos os dias da nossa vida. Porque é muito ruim a gente só viver ali. A gente precisa sentir a paz, ainda que a luta esteja ali, ainda que a luta esteja grande, ainda que esteja faltando algo, a gente precisa sentir paz. A gente precisa confiar no Senhor, a gente precisa confiar nele. Olha só, ajuda-me a entender e seguir as suas instruções para a minha vida. Assim poderei descobrir as suas grandes obras e meditarei nela. Você já buscou o Senhor? Tem buscado o Senhor? Tem pedido para Ele te fazer entender as instruções para mim e para a tua vida? Quais são as instruções para a nossa vida? Se você já conseguiu entrar no caminho, e se você já conseguiu começar a iniciar esse processo, você já deu uma olhadinha para trás e falou, uau, ó o que ficou para trás, olha lá. A gente só precisa olhar para trás para falar assim, esse fica, eu vou continuar, porque o Senhor, Ele fala que os pensamentos deles a nosso respeito são muito maiores do que de qualquer pessoa a nosso respeito. E como nós vimos ontem, até mesmo de nós mesmas. De nós mesmos. Ontem ela fez uma dinâmica, ela falou assim, ó, vou contar 3 segundos. Pense em 3 pessoas importantes aí na sua vida. 1, 2, 3. Não deu nem tempo, eu não consegui nem pensar na primeira. Ela já falou, acabou. Eu falei, gente. Aí depois dela eu fiquei lá. Deixa eu pensar. E
aí ela pediu para algumas pessoas, fala, quem é a pessoa importante? Aí ela falou que nós, passagem, né, a Bíblia, devemos amar ao Senhor em primeiro lugar, e ao próximo como a nós mesmos. E aí ela perguntou, nessas pessoas que você disse aí que você ama, onde é que você está? Onde que você está na fila do teu amor próprio? Onde é que você está? Aí você fala, dá aquela engolida seca, ainda bem que ela não perguntou para mim, ô glória. A gente precisa entender o que o Senhor tem, porque os pensamentos dele a nosso respeito é muito maior do que imaginamos. Aquilo que ele tem a nosso respeito é muito maior do que nós muitas vezes achamos e anotamos e falamos, é isso. É muito maior aquilo que ele tem a nosso respeito. Então nós não podemos abandonar a palavra dele, nós precisamos confiar nele. O Senhor precisa nos ajudar e a gente precisa buscar nele, Senhor, me ajuda a viver a verdade da tua palavra, me ajuda a ser sustentada na tua palavra. Tem uma parte que fala assim, ó, vivifica-me e fortalece-me conforme a sua palavra. Quem dá vida é a palavra. Nós não podemos vir, entrar na casa do Senhor, ouvir a palavra dele e voltar para trás da mesma forma, porque a palavra vivifica. Porque se eu venho e a palavra não me vivifica, quem vai trazer vida para a minha vida? Se aquilo que eu ouço, se aquilo que é Bíblia, se aquilo que tem preço de sangue não muda a minha história, quem pode mudar? Se aquilo que ele fez e disse, faça dessa forma, é o nosso sustento, se aquilo não me sustenta, quem vai me sustentar? Se a palavra não muda a minha história, não há vida que mude, não há ninguém, não há marido que mude, não há mãe, não há pai que mude, não há filho que mude. O único que é capaz de mudar toda e qualquer história é o Senhor. E Ele já deixou a palavra dele para dizer assim, é possível sim. Só que se eu venho e se eu não deixo que nada aconteça, não tem ninguém que vai poder fazer nada. Somos nós diante da palavra. Nós nos rendendo diante da palavra. Porque é só ela que é capaz de mudar a nossa história. Vivifica-me, fortalece-me conforme a sua palavra. Nós só vamos viver daquilo que nós cremos. Só vamos viver daquilo que nós cremos. Eu lembro que uma vez nós fomos visitar. Pode falar, né, Ilande? Pode, né? Qualquer coisa você fica brava, mas depois está tudo bem. E eu lembro que a gente ficou um período de tempo lá na casa deles. E eu lembro que nós falamos, vocês estão vivendo já tudo aquilo que Deus tem? Vocês acham que já chegou onde queria chegar? E ela falou que eu disse que ela seria empresária, que ela seria alguém. Eu não lembro dessa parte. Mas se falou, ela abriu o salão dela. Ela já está lá vivendo, ela colocou o pé dentro daquilo que foi profetizado sobre ela. Ela ouviu e ela fez, ela teve que crer, porque, queridos, o aluguel vem. Se ela for esperar ter uma clientela, deixa eu me preparar aqui, deixa eu esperar alguém vir atrás de mim, talvez ela não viveria. Mas ela já abriu o salão, ela continua trabalhando, mas em breve ela estará apenas, única e exclusivamente dentro do salão. Porque ela creu. Você pode louvar o Senhor, porque quando nós ouvimos e nós cremos e vivemos e acreditamos na palavra do Senhor, a gente tem que viver isso. O que é que Deus disse a teu respeito? O que é que Ele disse que você faria? Onde o Senhor falou que te plantaria? O que o Senhor falou que você viveria? Você já começou a colocar o pé dentro? Você já projetou pelo menos? Porque o esperar em Deus, como nós vimos, é esperar agindo, é esperar andando, é esperar fazendo, é esperar buscando. Não é sentado, não tem como sentar e esperar. Porque sentar e esperar é esperança. Agora sentar e agir,
continuar buscando, continuar falando: Senhor, eu creio, por isso que eu estou caminhando, eu creio, por isso que eu estou indo. É fé. Porque fé é certeza daquilo que você não está vendo, mas daquilo que você espera em Deus, daquilo que é a promessa dEle. Porque aquilo que Ele prometeu, Ele é fiel e justo para ir até o fim, para fazer com que aconteça, para te sustentar durante o caminho. E nós precisamos entender isso. Então eu não sei qual é a tua luta hoje, mas eu sei que a palavra pode mudar a tua história. Eu sei que profetizar pode mudar a tua história. Não tem nada, acho que, mais maravilhoso do que ir lá em Ezequiel e você lê e ele fala assim: ó, profetiza sobre um vale de ossos e você ouvir o barulho dos ossos. Você imagina o que é isso? Você profetizar e você ouvir o barulho dos ossos se juntando, osso por osso. Quantos ossos o nosso corpo tem? Cada um deles se juntando. É pele, é nervo, é veia, tudo, é coração, tudo, e voltando à existência, voltando a acontecer. E isso através da palavra. Quem assistiu e continua assistindo The Chosen, porque eu amo, meu Deus, como ali mostra um Jesus tão humano e tão Deus. Ali você vê o que? Todos eles, o que eles faziam em todo o tempo? Declaravam a palavra de Deus. O que Jesus fazia depois de um dia curando, libertando, um dia ensinando? Ele vinha e declarava a palavra de Deus. Ele falava a palavra do Pai. Ele era o próprio verbo vivo. Ele era a própria palavra. Ele era o que andava, o que caminhava. E assim, mesmo assim, muitos não creram. Mesmo ele sendo a palavra viva, muitos não acreditaram. Que não sejamos estes. Que não sejamos este que ouve e não deixa entrar e não deixa descer. Que não sejamos este que ouve a palavra, que sabe, que até sabe de cor algumas palavras, mas não deixa com que ela flua. Deixa fluir. Declare e deixa fluir. Deixa fluir aquilo que é a vontade de Deus. Nós precisamos, a palavra tem que ser suficiente para nós. Qual o caminho que nós vamos escolher? Porque a palavra tem que ser. Em Hebreus 10, 23, finalizando, fala assim: guardemos firmemente a esperança da fé que professamos, pois podemos confiar que Deus cumprirá as suas promessas. Todos nós estamos esperando chegar o grande dia do encontro. Mas enquanto o casamento não acontece, enquanto o encontro não acontece, o que nós precisamos? Nós precisamos confiar na palavra de Deus. Nós precisamos ser sustentados com a palavra de Deus. Nós precisamos ser alimentados com a palavra de Deus. Nós precisamos olhar e ouvir, porque são 176 versículos exaltando a palavra de Deus. Feche seus olhos. Aleluias. Hoje é o dia que o Senhor nos chamou para entendermos o que é a palavra de Deus sobre as nossas vidas. Hoje é o dia que o Senhor nos chamou para buscar nele, para buscar na palavra dele, para buscar o sustento nele, porque é ele e é para ele todas as coisas. Você não precisa temer, porque já está tudo preparado, já está tudo ali. Ele já disse, não tem mais nenhuma vírgula nova, não tem nenhuma palavra nova, não tem nada nova, nenhum ponto de interrogação novo que precisa ser colocada na palavra dele. Tudo já está posto, a mesa já está posta. Aí depende de nós sentarmos e nos deliciarmos com a palavra do Senhor ou não. Acreditar na palavra dele, acreditar naquilo que ele disse a nosso respeito. Nós precisamos entender e compreender, porque eu vou ler de novo. Ajuda-me a entender e seguir as suas instruções,
para a minha vida. Assim poderei descobrir as suas grandes obras e meditarei nela. Você tem meditado nas promessas do Senhor? Você tem meditado naquilo que Ele falou que você vai viver, que eu vou viver? Nós precisamos meditar e nós precisamos buscar nele. É só nele, é a palavra que muda a história, é a palavra que nos coloca no eixo, é a palavra que nos sustenta, é ela que nos levanta, é ela que nos faz acreditar em tudo que o Senhor tem. Nós só precisamos crer. Nós só precisamos crer naquilo que está na palavra dele. Nós precisamos buscar o que é a palavra dele. Como nós assiste The Chosen, se você não está assistindo. Em todo o tempo, tudo que eles faziam, eles declamavam a palavra do Senhor. Eles decoravam um versículo e eles vinham e falavam. Eles ensinavam os filhos a cada versículo. Eles falavam, quando Jesus entrava no templo, o que ele fazia? Ele abria a palavra. Ele lia a palavra, ele não ia lá e inventava nada dele. Era a palavra que ele falava, e era a palavra que o sustentava, era a palavra que o levava à vontade do Pai. Nós precisamos compreender isso. E se há alguém no nosso meio que hoje faz uma escolha de hoje viver sustentada por essa palavra, faz a escolha de hoje andar segundo essa palavra, faz a escolha de hoje dizer, Senhor, amém, hoje eu entrego tudo nas tuas mãos, hoje eu entrego toda a minha dor, hoje eu entrego toda a minha indiferença, tudo aquilo que eu deixei que fizesse mal a mim, hoje eu entrego em ti, Pai. Se houver alguém no nosso meio que hoje quer entregar a tua vida para Jesus, que hoje quer viver a partir de hoje, para viver um plano novo, a promessa nova, coloca a tua mão de pé assim, ó, levanta a tua mão e fala assim, eu quero hoje ser sustentado por essa palavra, eu quero hoje. É preciso esse ato, é preciso fazer isso, é preciso dizer, eu me rendo para viver a promessa do Senhor, eu me rendo para viver aquilo que Ele tem. Se você quer viver uma vida diferenciada a partir de hoje, você precisa dizer não para você, não para aquilo que te feriu, não para as tuas dores, e falar, Senhor, hoje eu quero viver as tuas promessas. Tem alguém que precisa desse ato de levantar a mão e dizer, Senhor, eu entrego tudo, eu entrego todas as minhas dores diante de ti. Não? Amém? Se alguém não, oh glórias, aleluias, vem aqui que nós vamos orar contigo. Vem aqui. Se tem alguém que precisa deixar nesse chão todas as dores, as insatisfações, vem que nós vamos orar junto. Nós vamos orar junto, porque junto nós conseguimos. Talvez sozinho a gente não consiga, mas junto nós conseguimos. Nós conseguimos colocar tudo nas mãos do Senhor. E nós vamos dizer assim, ó, Senhor, faz segundo a tua vontade. Porque até o dia de hoje eu tentei segundo a minha e não deu certo. É isso que Deus quer. É só isso. É só levantar e falar, Senhor, eu estou aqui, estou pronta para isso. Estou pronta para viver um novo. Tem mais alguém que precisa desse novo? Precisa viver uma nova satisfação? Vem. Nós vamos juntos orar. E nós vamos viver o novo do Senhor. Sempre. Porque Ele tem o novo sobre as nossas vidas. O Senhor tem novo sobre as nossas vidas. E você não está sozinho, aleluias.